Queridos, eu quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e aqueles que puderem estar em pé, vamos ler um texto na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 7, leremos a partir do versículo 11. Evangelho segundo o relato de Lucas. Capítulo 7, versículo 11. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinha. Você pode ler comigo o verso 17? Vamos repetir? Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus queridos, eu queria, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, fazer uma abordagem com os irmãos. E nesta introdução, eu gostaria de que os irmãos pensassem comigo acerca da nossa vida, da nossa existência, do mundo em que vivemos. Tudo que existe nesse mundo existe debaixo de limites. Tudo que existe nesse mundo existe por um tempo. Nada neste mundo existe para sempre. Quando você olha, por exemplo, para o dia, quando ele tem hora para acabar, e a noite também. Quando você olha, por exemplo, para o mar, há um limite para que as ondas do mar cheguem, dali elas não podem passar. Tudo que nós vemos neste mundo, neste universo, a nossa própria vida, tudo está debaixo de um tempo. A palavra de Deus chega a dizer que há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Isto é, até para chorar tem um tempo e para sorrir também tem um tempo. Ninguém vive o tempo inteiro chorando e ninguém vive o tempo inteiro sorrindo. A Bíblia diz que há tempo para plantar e há tempo para colher o que foi plantado. Então, neste universo que nós habitamos nele, tudo é temporal, tudo é passageiro, tudo está estabelecido dentro de limites. A nossa própria vida, a palavra de Deus é enfática em dizer que aquele que passa dos 80, daí por diante é enfado e canseira. Aqueles que pela sua muita robustez passam. Então é importante que nós entendamos, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para os limites que envolvem a nossa vida, o ambiente que vivemos, e não apenas isso, a temporalidade de tudo que existe. Esse mundo em que vivemos, ele haverá um dia, quando Jesus vier em glória, ele
a Bíblia diz que os céus e terra passarão em grande estrondo, será uma cena apocalíptica gloriosa. Eu fico imaginando, sempre que eu leio esse texto escrito pelo apóstolo Pedro, eu imagino que nenhum homem que dirige filmes conseguiria traduzir aquilo que Pedro escreveu. Os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Já imaginaram o que vai acontecer quando Jesus vier em glória? Então a própria terra não mais existirá, mas a Bíblia tem uma promessa: e haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então tudo aqui é temporal, passageiro, limitado, está estabelecido dentro desses limites. Por que eu estou dizendo isso? Até as nossas lutas têm limites, até os problemas em que nós vivemos têm limites, até as lágrimas que rolam dos nossos olhos têm limites, até a dor que há no nosso peito tem limites. Ninguém sofre para sempre, e ninguém tem uma vida plena de alegria e de felicidade para sempre. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a maneira como esse texto inicia. Ele inicia dizendo: em um dia subsequente, em um dia subsequente, e então o texto é relatado por Lucas. Ora, o que houve nesse dia, antes de Jesus chegar à cidade de Naim? Diz o texto sagrado que Jesus estava em Cafarnaum, e na cidade de Cafarnaum Jesus havia curado o servo de um centurião romano. Aquele centurião romano disse: eu não sou digno que entre em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu criado ficará curado. Imediatamente Jesus dá ordem e o criado dele é curado. Jesus sai após operar esse milagre em Cafarnaum. Diz a palavra de Deus que este milagre moveu um grupo grande de pessoas que começou a ir atrás de Jesus, e eles caminhavam glorificando a Deus. Você imagina que eles começaram a fazer um trajeto de Cafarnaum até a cidade de Naim, Jesus à frente com seus discípulos, e um grupo que vinha atrás, dando glória a Deus, glorificando a Deus, pelos feitos de Jesus na cidade de Cafarnaum. Se imagina a cena. De Cafarnaum a Naim são aproximados 40 quilômetros. Naim era uma cidadela, um local muito pequeno. E na verdade a Bíblia não fala de Naim, a não ser nesse momento. E a palavra Naim significa formosura ou tranquilidade. Mas nessa cidade chamada Naim, chamada formosura e tranquilidade, morava uma mulher. E aquela mulher já havia perdido o seu marido e ela acabara de perder o seu filho. Agora vocês imaginam Jesus saindo de Cafarnaum, andando 40 quilômetros, o povo atrás dele, glorificando a Deus por aquilo que ele havia operado. De repente, Jesus chega exatamente no limite da porta da cidade de Naim. E aquela multidão que vinha com Jesus, vinham certamente em voz alta glorificando a Deus. E de repente, no limite da porta daquela cidade, estava saindo da cidade um grupo grande de pessoas, também uma outra multidão. E aquela multidão vinha chorando. Enquanto uma multidão vinha com Jesus, alegre e glorificando, uma outra multidão estava saindo com a viúva que acabara de perder o seu filho, que havia sido colocado em um esquife, e uma multidão vinha com ela chorando e os demais, certamente tocando flautas com carpideiras, que choravam também. A luta daquela mulher era algo tão grande que toda a cidade se comoveu. A Bíblia chega a dizer que havia uma multidão atrás dela, porque se compadeceu dela. E aquela multidão, uma multidão alegre, se encontrou com uma multidão triste. Uma multidão que vinha dando glória a Deus por aquilo que Jesus havia operado. Se encontrou com uma outra multidão
que olhou para a cena daquela mulher e não via esperança para ela. Uma multidão que chorava se encontrou com uma multidão que glorificava. E o que chama atenção nesse texto é que eles se encontraram no limite da cidade. Antes daquela multidão que vinha chorando passar o portão da cidade, Jesus e a multidão que vinha glorificando chegou e eles se encontraram naquele limite. Por que eu estou enfatizando isso? Porque toda dor tem um limite. Nenhuma dor dura para sempre. O limite da dor daquela mulher era até a porta da cidade. Agora, na cabeça dela, ela nunca imaginaria que ela haveria de se encontrar com o autor da vida naquele momento. Na cabeça dela, certamente, o que passava dentro dela era o seguinte: enterrei meu marido, já conheço esse trajeto da cidade de Naim até o cemitério, porque os cemitérios ficavam fora da cidade. Ela já conhecia muito bem aquele trajeto. É como se hoje você dissesse assim: pastor, um fato que me angustiou muito no passado, voltou a acontecer e me angustiou muito novamente. Aquela mulher havia perdido o marido. Perder o marido naquela época não era apenas perder o seu cônjuge, mas era perder a sua própria capacidade de sobrevivência. Porque as mulheres, elas dependiam diretamente de seus maridos. A Bíblia é muito enfática e na igreja primitiva você vai ver isso. No livro de Atos dos Apóstolos, no levantamento dos diáconos, há uma preocupação no atendimento das viúvas, porque eram pessoas que careciam que houvesse uma compaixão e que pessoas se mobilizassem em favor delas. Aquela mulher havia perdido o marido e agora acabara de perder o seu filho, que era um jovem. Ela não perdeu apenas um marido, ela perdeu uma condição de continuar se mantendo dignamente viva. Quando ela perde o filho, ela perdeu não apenas o filho, ela perdeu a esperança de que aquele menino, agora já jovem, pudesse trabalhar, sustentá-la e protegê-la. Você imagina o que era a cabeça daquela mulher? Aquela mulher, certamente, o que havia dentro dela é: comigo acontecem essas coisas. Já enterrei meu marido, vou enterrar meu filho. Se a minha esperança era que o meu filho trabalhasse, sustentasse a nossa casa e também me protegesse como viúva e me amparasse, agora eu perdi tudo, não tem mais ninguém por mim. Não tem mais ninguém por mim. Aquela mulher, eu não tenho dúvida em dizer, ela estava percorrendo o caminho que outrora já havia percorrido em lágrimas, e mais uma vez, as lágrimas da perda estavam nos olhos dela. Pode ser que você já tenha percorrido o caminho de lágrimas uma vez, e aquilo que você esperava não acontecer de novo, aconteceu. Para nossa surpresa, Jesus sempre nos surpreende. Na verdade, a palavra de Deus é muito clara, queridos, em nos trazer o entendimento que pelo fato de sermos crentes, nós não temos as nossas lutas abolidas. Pelo fato de termos aceitado Jesus como Salvador, isso não significa que nunca mais teremos problemas. Antes, pelo contrário, a Bíblia é muito clara em dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus chegou a dizer: o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Então, se há alguma coisa certa neste mundo, são as lutas, as provas, as decepções, as angústias, as lágrimas. Não existe nada mais certo neste mundo do que lágrimas. Aliás, nós já nascemos chorando. Quando nós já chegamos aqui chorando, para mostrar que a nossa trajetória aqui é uma trajetória de lágrimas, de decepções, de angústias, de tristezas, de coisas que não esperávamos acontecer, mas aconteceu. Fato é que essa mulher tinha acontecido tudo de novo.
Você imagina bem como estava a cabeça dela? Certamente ela poderia pensar: Deus não me ama. Deus não me ama. Por que isso foi acontecer logo comigo? Você já pensou assim? Eu já pensei. Há determinados momentos na minha vida que eu cheguei a pensar: por que, Senhor? Por quê? Por que o Senhor fez acontecer? Por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? Por que comigo? A grande verdade é que nós temos muitos porquês. E a grande verdade é que nós servimos a um Deus que nunca chega atrasado nas lutas em que nós enfrentamos. Às vezes nós achamos que Jesus está atrasado. Pode ser que você tenha entrado no culto sofrendo, tenha já vivido momentos de dores e voltou a passar por outros momentos de dores. E agora você começa a refletir pensando: bom, Deus não me ama. Ele me desamparou. Esse trajeto para o cemitério eu já conheço. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como está a sua esperança, mas eu posso afirmar com toda a convicção da minha alma que essa mulher não tinha nenhuma esperança, nenhuma expectativa de vida mais. Sabe qual é a bênção? É que Jesus te conhece. É que Jesus vê o que ninguém vê. Ele conhece o que ninguém conhece. E apesar de nós acharmos que a nossa vida está à deriva da própria sorte, Ele olha para cada um de nós e Ele nos conhece. Não há nada que passa desapercebido aos olhos dEle. Por mais que nós possamos viver determinados momentos e dizer: não é possível, Deus não está olhando para mim. Parece que o Senhor me desamparou. Parece que o Senhor se esqueceu de mim. As minhas lágrimas não movem o agir de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus opere de uma maneira e Ele não opera do jeito que a gente quer. Ele tem uma maneira singular para operar. Ele tem um jeito específico para operar. Na verdade, as nossas lutas, elas moldam a nossa vida. As lutas, é mais ou menos assim. Você, para fazer azeite, você tem que esmagar a azeitona. É bom o azeite. Mas pense que você é uma azeitona. E que para dar azeite tem que ser esmagado. Há determinadas coisas que nós só aprendemos na luta, na prova e na dor. Na verdade, tudo aquilo que Deus permite suceder a nós, nada fugiu ao controle dele. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito enfática em dizer da soberania de Deus. Deus é soberano. Você imagina que a Bíblia chega a dizer que Ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Para que Ele quer essa informação, eu não sei. Para que Ele precisa dessa informação, eu não sei. É bem verdade que na cabeça de uns é mais fácil contar do que na cabeça dos outros. Na minha é mais fácil contar do que na cabeça de outros. Agora, para que Deus quer saber dessa informação? Quantos cabelos tem na cabeça de cada um? Mas não cai um fio de cabelo sem que Ele soberanamente autorize e permita. Você já imaginou um Deus que controla o universo pelo poder da sua palavra? A Bíblia não diz apenas que Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se há algo maravilhoso na Bíblia, é quando você começa a estudar esse atributo glorioso de Deus, a sua soberania. Às vezes nós passamos a viver determinados momentos e achamos que a nossa vida está à deriva da própria sorte. Que nós somos como uma embarcação que é levada pelo vento impetuoso e pelas ondas bravias. Mas nada acontece na nossa vida que fuja ao controle de Deus. Absolutamente nada. Por maior que seja a luta que nós venhamos a enfrentar, nada fugiu ao controle dele. A pandemia não fugiu ao controle dele.
As guerras que aconteceram no nosso planeta não fugiram ao controle dele. Quando o profeta Isaías, ele vai ao templo, na época em que morreu o rei Uzias foi um rei muito querido. O rei Uzias fez coisas extraordinárias. A nação de Israel, é bem verdade, estava passando por um problema sério, porque o rei Uzias havia sido acometido de uma lepra, ele estava leproso já há um tempo, mas era um rei que todos consideravam muito pelos feitos dele. Fato é que quando morreu o rei Uzias, Isaías foi para o templo, e Isaías viu que o templo se abriu e ele viu que havia alguém assentado num alto e sublime trono, e o séquito deste alguém enchia todo o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, diz Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor. Sabe o que significa, queridos? É que a terra pode perder o controle, mas aquele que governa o universo não perde o controle. O trono que governa a nossa vida está ocupado, tem alguém assentado nele. Tem alguém que governa soberanamente, apesar das circunstâncias difíceis que nós vivemos aqui. Nada foge, nada escapa ao seu domínio, nada escapa à sua vontade. Todas as coisas têm que passar por ele. Quando eu falo da soberania de Deus, é algo tão glorioso, irmão. Você imagina que quando Jesus atravessou o mar e chegou até em Gadara para libertar um endemoniado gadareno, quando ele foi libertar aquele endemoniado da legião que estava nele, o diabo, aquela legião, pediu autorização a ele para entrar numa manada de porcos. Às vezes eu penso assim, há determinadas igrejas, infelizmente, que não conhecem quem é o nosso Deus. E às vezes, tudo é o diabo. Bati o carro, é o diabo. Ficou doente, é o diabo. Perdi o emprego, é o diabo. Não, filho, não, é a vida. Nem sempre. E outra coisa, como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Está na coleira de Deus. Só vai até onde Deus permite ele ir. Até para entrar numa manada de porcos, o diabo teve que pedir autorização para Jesus. Deixa nós entrarmos nos porcos. Então ele não tem poder nenhum sobre nenhum crente. Amém, irmão? Quem tem poder e quem reina soberanamente é o nosso Deus, ele é soberano. O que eu estou querendo falar com vocês é, Deus é soberano, nada escapa ao domínio dele, nenhuma luta que nós vivemos escapa ao domínio dele. Apesar do problema, ele continua sendo Deus, assentado e reinando soberanamente. Apesar da luta, apesar das suas lágrimas, apesar da dor que há no seu coração, apesar dessa ferida que está aberta, ele te ama, e ele é Deus, e nada escapa ao domínio dele. Pode ser que você diga, mas ele parece que se esqueceu de mim, pastor. Não, ele não se esqueceu, mas ele está chegando atrasado, porque já acabou tudo. Quando Jesus foi até a cidade de Betânia para, a pedido de Marta e Maria, as irmãs, Lázaro estava doente. Quando chegou a notícia, Jesus chegou, Marta se levantou rapidamente, virou-se para ele e disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Resumindo, Marta estava dizendo assim, pena que o senhor chegou atrasado. Ele nunca chega atrasado. Jesus não queria curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro. Pode ser que você limite o poder dele e ache que ele está chegando atrasado diante do seu problema. Ele não está atrasado. Mas por que ele deixou o problema chegar até onde chegou? Isso é da economia dele. Mas eu posso te dizer que se existe alguém que é pontualíssimo, chama-se Jesus de Nazaré. Ele é pontual. E toda dor tem um limite. Qual o limite da sua dor? Às vezes nós estamos dizendo assim, não estou aguentando mais, se Deus não agir. Não, quem conhece os nossos limites é Deus. Ele sabe até onde você suporta, ele sabe o que você suporta. Antes que aquela mulher atravessasse o limite da cidade, ele chegou. O que eu quero te dizer é que ele chegou,
ele chegou. E ele chegou com uma multidão que vem atrás dele, dando glória pelos feitos gloriosos dele, pela ação dele, pelo poder da palavra dele, que ele disse ao criado do centurião: vai, está curado. Ele sempre chega. Eu quero dizer para você que está sofrendo, ele sempre chega. Toda dor tem um limite, toda dor não vai durar para sempre, as suas lágrimas não durarão para sempre, a prova não dura para sempre. Aliás, a Bíblia chega a dizer que lágrimas têm prazo de validade. A Bíblia chega a dizer, o choro pode durar uma noite, prazo de validade. Mas a alegria vem ao romper da manhã, isto é, até lágrima um dia vai cessar. Se existe algo glorioso, vai acontecer conosco quando nós estivermos para sempre com Ele. Diz a Bíblia que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ora, queridos, se Ele vai enxugar dos olhos a lágrima, significa que alguns subirão com lágrimas, mas subirão. É melhor subir com lágrima do que ficar, não é? É isso ou não é? Pode estar difícil, a lágrima pode estar rolando nos seus olhos, mas Ele não te desamparou. A luta pode estar grande, mas Ele veio ao teu socorro. A luta vem dentro de um limite, ela não passa dali, no limite que Ele estabeleceu. Ele vai se encontrar com você, ainda Ele vai se encontrar com você. A maravilha é, o limite de uma dor é estabelecido por Ele. Ele sabe até onde pode ir. O maravilhoso é que ali, uma multidão que vinha dando glória se encontrou com uma multidão que estava chorando. Dentro da igreja tem aqui gente que hoje tem motivo para dar glória, está alegre, está feliz, aleluia. E tem gente que entrou aqui que está triste, que está amargurada e que está chorando. O sorriso está nos lábios, mas o coração está machucado, está ferido e está chorando. É ou não é? A maravilha, sabe o que é? É que na porta da cidade, no limite da cidade, Ele chegou. Eu quero encorajar você a dizer, Ele chega sempre no seu limite. Quando não dá mais, Ele chega. E quando Ele chega para solucionar. Na verdade, irmãos, esse texto é tão maravilhoso, porque esse texto é o encontro de dois filhos únicos. Aquela mulher tinha só aquele filho, o filho morto, que não falava. De repente veio alguém se encontrar com o filho que era morto, encontrou aquele que é o Filho do Todo-Poderoso, o unigênito de Deus. O que significa que o unigênito de Deus, ele vem sempre para encontrar com aquilo que aparentemente está morto na sua vida. Morreu, pastor, não tem mais jeito, acabou. Olha, minha esperança foi embora, não tem mais jeito, acabou, calma. O Verbo encarnado está presente, quando Ele está presente, tudo é possível. Foi isso que Jesus disse para Maria e para Marta: tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê, amém, irmãos? Tudo é possível, toda dor tem um limite, Ele chega, Ele vai chegar, porque se tem uma promessa que Ele fez estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nunca prometeu que nós não teríamos problema. Ele disse que no meio do problema Ele estaria com a gente. Ele não disse que se você se converter, eu vou acabar com os seus problemas. Ele não disse isso. O salmista Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não é porque aqui está bom, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus amigos. A mesa está posta e os inimigos vão ver ele assentado à mesa, participando do banquete com você. Está dando para você entender, querido? Que Deus maravilhoso é esse, que prepara banquete diante dos inimigos e se assenta com o servo dele dizendo: aqui, meu servo, eu cheguei, a luta está grande, mas eu estou presente. O livro do profeta Isaías diz assim: quando passares
pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares, não é se passares, porque passar você vai passar. Todos nós vamos passar. Irmão, eu tenho pavor de luta, igreja. Gente, eu tenho pavor de luta. Quando o trem está esquentando, meu Deus, deixa eu correr para lá de cá. Mas não tem jeito. Quando passares, porque você vai passar. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelas águas, você não vai afundar. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. A chama não vai queimar, filho. Lembram-se de Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados na fornalha de fogo? A Bíblia diz que quando eles caíram, dentro daquela fornalha, tinha alguém lá dentro esperando eles. Pode ser que Jesus esteja no meio da luta te esperando. Você gostaria que ele te livrasse da fornalha, mas ele está dentro da fornalha dizendo, cai que eu estou aqui. Você não vai estar sozinho. A minha promessa é de estar com você. A minha promessa vai ser mantida porque ele é fiel. A Bíblia diz, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, ele é fiel. E a promessa dele é, vou estar do teu lado. Você não está sozinho. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Mas está. Que certeza gloriosa é saber, as lágrimas estão rolando dos meus olhos, mas ele está do meu lado. A luta está grande, eu não estou entendendo o motivo dessa luta, mas ele não me desamparou. Você sabe o que significa, queridos? É que nós queremos que Deus os livre da fornalha. E ele nos livra na fornalha e não da fornalha. Porque não tem coisa maior para ele engrandecer do que o nome dele, do que a luta e a prova. É na luta e na prova que ele glorifica o nome dele em nós. É na luta e na prova que ele mostra o poder dele. Lembra-se quando levantou-se aquela tempestade no meio do mar? E os discípulos apavorados dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele simplesmente acordou e disse, acalma-te, aquieta-te, mar, vento. Tudo se fez bonança. Os discípulos disseram, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se eles não passassem por aquela tempestade, eles jamais saberiam que Jesus tem poder para controlar o vento e o mar. Sabe por que você e eu passamos por lutas? Para nós sabermos que não há limites para o poder dele. Ele age na circunstância mais difícil, mais adversa, e ele domina tudo, soberanamente ele domina tudo. E quando ele age, nós paramos para dizer, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu não sabia que ele era assim. Sabe quando nós conhecemos ele no meio da prova? A prova é um ambiente propício para ele se revelar com mais profundidade. Na prova nós nos tornamos vulneráveis. A prova nos coloca numa situação de conhecermos que nós somos muito limitados. E nós aprendemos a conhecer um Deus que não tem limites, um Deus que é poderoso e soberano. Diz a palavra de Deus, voltemos para o texto. Diz a Bíblia então que Jesus chegou no limite daquela cidade, encontrou-se com aquela mulher, e a palavra de Deus diz assim, verso 13, e vendo-a o Senhor, presta atenção nisso, vendo-a o Senhor, Deus está te vendo, apesar da dor, Deus está te vendo, apesar das lágrimas, Deus está te vendo, os olhos dele estão postos em você. Você não é uma pessoa, um barquinho à deriva da própria sorte, querido. Os olhos dele estão postos em nós. Ele está te vendo. Agora percebam, olha o texto. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. Como é bom sabermos que o nosso Deus se compadece. Ele olha para nós e ele sente as nossas misérias. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece as nossas frustrações, as nossas noites mal dormidas, Ele conhece as angústias que estão no nosso coração, Ele conhece as feridas que estão abertas, Ele conhece as nossas frustrações, os nossos medos, Ele conhece tudo. E vendo-a o Senhor,
se compadeceu dela. O Deus a quem você serve é um Deus que é movido por compaixão. Ele olha para nós na nossa condição miserável e se compadece. E vendo-a, se compadeceu dela e disse... O que ele disse para a mulher? Não chores. Irmãos, eu creio que todo mundo aqui, se não todos, quase todos, já foram a um funeral. Você já imaginou alguém, a pessoa está aqui, uma viúva, havia perdido o marido, perdeu o filho, e aí chega alguém para ela e diz assim, não chores. O que você vai dizer? Vai dizer, meu Deus, que palavra mais fora de propósito, não é verdade? Geralmente quando você abraça a pessoa que está chorando, você diz assim, chora mesmo, vai para fora, né? Não é assim? Só existe um que tem poder para dizer para você, não chores. O teu choro vai acabar agora, não chores. Porque quem mandou você não chorar é o único que tem poder para solucionar a causa do seu choro. Ele não está dizendo apenas não chore, ele pode dizer não chore porque ele é o único que pode arrancar o motivo do choro. E se ele tira o motivo do choro, ele pode dizer, não chores. Amém, queridos? Amém. Toda dor tem um limite, e nessa noite a palavra para você e para mim é, não chores. Ele chegou, e ele fez aquilo que era mais improvável, porque quando alguém se deparava com um cortejo, com um funeral, o que era comum era, primeiro, você se deparava e se compadecia e seguia junto com o funeral. Não, ele quebrou todos os protocolos. Primeiro que ele parou o funeral, virou-se para a mulher e disse, não chores. Não chore, igreja. Não chore, irmã. Não chore, meu irmão. Aquele que tem poder para estancar o seu choro já está aqui. E é ele que está dizendo, não chores, não chores. Aleluia. Chegando, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando. Irmão, duas coisas que ele fez de maior incoerência possível. Primeiro, dizer para uma viúva que perdeu o filho único, não chores. Segundo, dizer para o morto, conversar com o morto. Eu quero falar com você o seguinte, ele é o único que tem poder para conversar com aquilo que você acha que está morto. Ah, morreu, pastor, acabou, não tem mais jeito não. Ele conversa. Lembra-se quando ele estava na boca do sepulcro de Lázaro, e ele gritou dizendo, Lázaro, sai para fora. 4 dias, ouvido já apodrecido, e Lázaro, ouvido de Lázaro, ouve. E agora ele para e diz assim, jovem, a ti te digo, levanta-te. Tem muita coisa que vai se levantar, em nome de Jesus. A esperança precisa de tornar a estar viva no nosso coração. Nós precisamos conhecer quem é o Deus a quem servimos. A nossa vida não está à deriva da própria sorte. A nossa dor tem um limite, dali ela não passa. Quando ele chega para estancar o choro. É por isso que ele diz, não chore. Ele chegou, ele está presente. Então confia nele. Saiba que soberanamente tudo está no domínio dele, nada escapou à sua vontade. Só ele tem poder para aquilo que você acha que morreu, ele tem poder para dizer, te digo, levanta-te. Amém, irmãos? Amém. E ele então disse assim, jovem, eu te mando, levanta-te, mando. Ele não pede, ele manda. Lembra-se das ressurreições? Essa é a primeira ressurreição dele, tá? Depois ele vai ressuscitar a filha de Jairo, né? Depois ainda Lázaro. A primeira ressurreição. Lembra-se as ressurreições do Antigo Testamento? Que Deus operou através dos profetas? Lembra-se como era uma luta? O profeta deitava por cima do morto e fazia toda uma coisa. Ele não. Ele simplesmente diz, jovem, eu te mando. Levanta-te. Ele dá ordem, filho. Ele dá ordem. A Bíblia chega a dizer que ele dá ordem às estrelas, ele as chama pelo nome, e todas elas comparecem diante dele para dizer, o Senhor me chamou.
Ele é todo poderoso, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Não há limite para o seu agir, não há limite para a sua compaixão, não há limite para a sua misericórdia. Ele sabe até onde nós suportamos a dor e a prova. E antes de você ir para o cemitério novamente, Ele chega para estancar essa dor. Ele chega para trazer esperança ao seu coração. Ele chega para dizer: o Verbo encarnado está presente. Aquele que tem poder para dizer: não chores. E tem poder para dizer para o menino: levanta-te. É uma ordem que eu estou te dando. Quando ele dá ordem, todo mundo tem que obedecer, filho. Não tem acordo. E o que estivera morto assentou-se e passou a falar. Interessante esse texto bíblico, porque a primeira coisa que o menino fez foi falar. O que ele fez quando o menino começou a falar? Entregou para a sua mãe. Eu vou abrir um parênteses diante da aula que foi dada agora, mas não é o assunto hoje, não. Tem muito filho que não tem diálogo com a mãe, e quando Deus ressuscita o jovem, a primeira coisa que Ele restabelece é o diálogo na casa. A Bíblia diz que o menino começou a falar e Jesus o entregou para a sua mãe. A maravilha, encerrando, diz assim: e Jesus o restituiu à sua mãe. Verso 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Irmão, grande profeta não faz o que ele faz, não. Quanto Deus gastou de energia para criar o universo? Quanto que ele gastou de energia? Nada. Ele simplesmente disse: haja luz, e houve luz. Ele só diz: levanta-te, é uma ordem. Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus, o Verbo encarnado, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que o profeta Isaías o vê assentado no alto e sublime trono, reinando, e os serafins voavam em torno dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus queridos, Ele está assentado no trono e a terra está cheia da glória, porque onde Ele chega, a glória chega, o poder dEle chega. E então eles disseram: um grande profeta se levantou entre nós. Não, Ele não é apenas o grande profeta, Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a raiz de Davi, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é aquele que era, que é e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o perdoador de pecados, Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é aquele que socorre o fraco, que levanta 7 vezes o justo. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é apenas o grande profeta, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que dá ordem e tudo acaba no mesmo instante. Uma palavra dele muda tudo. Aquilo que o centurião falou: dize apenas uma palavra, só uma, o senhor não precisa de repetir. Só uma vezinha só, muda tudo. Um grande profeta se levantou entre nós. E eu pedi para vocês lerem. Verso 17 diz assim: esta notícia a respeito de quem? A notícia nunca é a nosso respeito. O que vai se divulgar não é a teu respeito, é a respeito dele. A igreja tem um objetivo, que é divulgar ele. Esta notícia a respeito dele, a respeito dele. Tudo que ele faz é para que a notícia acerca dele se propague. Agora imagine uma coisa, lá a cidade de Naim ficava na Galileia, na chamada Baixa Galileia. Israel estava, à época, Galileia, no meio Samaria, e embaixo a Judeia. Presta atenção agora, olha bem, olha como o texto está dizendo. Eles estavam ao norte de Israel. Jesus operou esse milagre ao norte de Israel, na Galileia. E o texto bíblico diz assim: e esta notícia a respeito dele, a respeito de Jesus, divulgou-se por toda a Judeia. Sabe o que significa, queridos? Que o que ele fez na sua vida não vai ser propagado apenas em Araxá, não. Vai ser propagado até nos confins da terra. O que ele fez lá na Galileia, até na Judeia chegou a notícia.
O que Ele fez na sua vida é para que todas as pessoas que estão à sua volta, aqueles que até não te conhecem, mas vão saber o que Ele fez, porque tudo que Ele faz é para a glória do seu nome. Esse é o objetivo. Ele faz para que o nome dele seja engrandecido, seja divulgado. E o nome dele foi divulgado em todos os lugares, até na Judéia. Eu gosto desse texto porque o certo seria dizer, em toda a Galileia, todo mundo ficou sabendo. Não, porque o que ele faz ultrapassa os limites. Eu disse que toda dor tem um limite, só existe um que eu conheço que não tem limites. Porque quando ele chega, ele extrapola os limites, e o que ele faz extrapola todos os limites. Sua família vai saber o que ele faz, seus amigos vão saber o que ele faz, quem não te conhece vai saber o que ele faz, na rede social todo mundo vai saber o que ele faz, porque ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, irmão, porque a nossa vida está segura nas mãos dele. Nós não dependemos de nada nem de ninguém, a não ser dele. Amém? Deus abençoe, que essa palavra encoraje você. Confie, descanse na soberania deste Deus.